uma oração para tu aumentares a tua fé. E nesta oração nós vamos fazer uso do exemplo de Jonas. E antes de começar, nós vamos juntos orar um Pai Nosso para preparar esta comunhão com Deus, este momento com Deus, este momento onde nós vamos ler o exemplo de Jonas que está na Bíblia, na sua palavra sagrada. Vamos então orar um Pai Nosso ao nosso Criador e depois vamos ler sobre Jonas. Vamos então orar. Pai nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha sobre nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todo o sempre. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Ele aprendeu de seus erros. Jonas não queria mais ouvir aquele barulho terrível. Não era apenas o som do forte vento que assobiava ao passar pelos cabos do navio, nem o som das enormes ondas que batiam nas laterais da embarcação, fazendo ranger cada madeiramento. Não, muito pior para Jonas eram os gritos dos marinheiros, do capitão e da tripulação, enquanto lutavam para o navio não afundar. Jonas tinha certeza de que aqueles homens estavam prestes a morrer, tudo por causa dele. Porque Jonas se encontrava nessa situação desesperadora. Ele tinha cometido um grande erro contra seu Deus, Jeová. O que ele havia feito? Será que a situação não tinha conserto? Podemos aprender muito com as respostas. Por exemplo, a história de Jonas nos ajuda a ver como até mesmo os que têm fé genuína podem se desviar e como podem corrigir o seu erro. Um profeta da Galileia. Quando as pessoas pensam em Jonas, parece que geralmente se concentram em suas características negativas, como a desobediência ou mesmo a teimosia. Mas há muito mais coisas que podemos saber sobre esse homem. Lembre-se que Jonas foi escolhido para ser profeta de Jeová Deus. Jeová não o teria escolhido para essa responsabilidade pesada se ele tivesse sido infiel ou injusto. A Bíblia fala um pouco sobre a formação de Jonas. 2 Reis 14:25. Ele era de Gat-Hefer, uma cidade que fica a apenas 4 km de Nazaré, onde Jesus Cristo cresceria uns 8 séculos mais tarde. Jonas foi profeta durante o reinado do rei Jeroboão II, do reino de Israel de 10 tribos. A época de Elias já havia passado. Seu sucessor, Eliseu, tinha morrido durante o reinado do pai de Jeroboão. Embora Jeová tivesse usado esses homens para eliminar a adoração de Baal, Israel estava se desviando novamente. O país estava mais uma vez sob o poder de um rei que fazia o que era mau aos olhos de Jeová. Assim, o trabalho de Jonas não deve ter sido fácil nem agradável. No entanto, ele o cumpriu fielmente. Mas, certo dia, houve uma reviravolta na vida de Jonas. Ele recebeu de Jeová uma designação que achou extremamente difícil. O que Jeová lhe pediu para fazer? Levanta-te, vai a Nínive. Jeová disse a Jonas: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e proclama contra ela que subiu perante mim a maldade deles. Não é difícil entender porque essa designação parecia desafiadora. Nínive ficava a uns 800 km ao leste, uma viagem que provavelmente levaria cerca de um mês a pé. No entanto, as dificuldades da viagem talvez parecessem ser a parte fácil da designação. Em Nínive,
Jonas teria de transmitir a mensagem de julgamento de Jeová aos assírios, conhecidos por ser muito violentos, até mesmo cruéis. Se Jonas havia tido pouca receptividade entre o próprio povo de Deus, o que podia esperar desses pagãos? Como se sairia um servo de Jeová sozinho na enorme Nínive, que mais tarde seria chamada de cidade de derramamento de sangue? Naum 3, 1 e 7. Se esses pensamentos passaram pela mente de Jonas, não sabemos. O que sabemos é que ele fugiu. Jeová tinha dito a Jonas que fosse para o leste, ele foi para o oeste, e o mais distante que podia ir. Ele desceu ao litoral, a uma cidade portuária chamada Jope, onde pegou um navio que ia para Tarsis. Alguns eruditos dizem que Tarsis ficava na Espanha. Se isso for verdade, Jonas estava se distanciando uns 3.000 quilómetros, uns 3.500 quilómetros de Nínive. Eu estou-me a rir porque Jonas não foi, por exemplo, ele não foi uns 10 km em direção oposta. Ele se isto está correto, Jonas se afastou da terra onde tinha de ir de 3.500 km. Ou seja, ele estava bem a se afastar da missão dele. Ele estava mesmo a querer levar com a ira de Deus. Ele estava mesmo a querer provocar uma tempestade. Literalmente. Isto faz-me rir porque alguém que temeria a Deus não iria 3.500 km para longe do lugar onde Deus tinha dito para ele ir. Teria ido uns 10, quanto muito, para ver já a reação de Deus, para ver o que viria sobre ele. Mas 3.500 km é muito. É mesmo literalmente querer ir na direção oposta. Ou, em outras palavras, dizer: Deus, eu quero fazer o que é oposto àquilo que tu estás a querer que eu faça. E isso iria resultar em ira. Ora bem, agora lendo outra vez, essa viagem para o outro lado do grande mar pode ter levado até 1 ano. Uma viagem que iria durar 1 mês a pé iria levar 1 ano. Jonas estava realmente determinado a fugir da designação que Jeová lhe tinha dado. Jonas 1:3. Será que isso significa que Jonas era covarde? Não devemos nos apressar em julgá-lo. Como veremos, ele demonstrou extraordinária coragem. Mas assim como todos nós, Jonas era uma pessoa imperfeita que lutava contra muitas fraquezas. Salmos 51:5. Quem de nós nunca teve medo? Às vezes, pode parecer que Jeová nos pede algo que achamos difícil de fazer, até mesmo impossível. Talvez até achemos desafiador pregar as boas novas do reino de Deus, conforme se exige dos cristãos. Mateus 24:14. É muito fácil nos esquecer da verdade profunda expressa por Jesus. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Marcos 10:27. Se às vezes isso acontece conosco, talvez possamos entender as dificuldades que Jonas enfrentou. Mas quais foram as consequências de Jonas ter fugido? Jeová disciplina seu profeta teimoso. Podemos imaginar Jonas se acomodando, naquela embarcação, provavelmente um navio de carga fenício. Ele observava o movimento da tripulação e do capitão ao passo que preparavam
o navio para deixar o porto. À medida que a costa ia lentamente ficando para trás e desaparecendo, Jonas talvez achasse que estava escapando do perigo que tanto temia. Mas de repente, o tempo mudou. Ventos fortes deixaram o mar muito agitado, com ondas que talvez fizessem até as mais modernas embarcações parecerem minúsculas. Quanto tempo levou para que aquela embarcação de madeira parecesse muito pequena e frágil, perdida no meio de ondas gigantescas? Será que naquela altura Jonas já sabia o que mais tarde escreveu, que o próprio Jeová arremessou um grande vento contra o mar? É difícil dizer. Ele viu que os marinheiros começaram a clamar a seus vários deuses, mas sabia que nenhuma ajuda viria deles. Levítico 19:4. O relato diz: no que se referia ao navio, estava prestes a naufragar. Jonas 1:4. E como Jonas podia orar ao Deus de quem estava fugindo? Yeah. Sentindo-se incapaz de ajudar, Jonas desceu do convés do navio e achou um lugar para se deitar. Ali ele caiu num sono profundo. O capitão encontrou Jonas, acordou-o e lhe implorou que orasse ao seu Deus, assim como todos estavam fazendo, convencidos de que havia algo sobrenatural naquela tempestade. Os marinheiros lançaram sortes para ver qual deles era a causa do problema. Sem dúvida, o coração de Jonas batia forte, enquanto um homem após outro era excluído. Logo a verdade veio à tona. Jeová revelou a causa da tempestade por fazer as sortes caírem sobre Jonas. Jonas 1, 5-7. Jeová revelou a causa da tempestade por fazer as sortes caírem sobre Jonas. Jonas 1, 5-7. Jonas contou tudo aos marinheiros, disse que era servo do Deus Todo-Poderoso Jeová, esse era o Deus de quem ele estava fugindo e a quem havia ofendido, colocando todos nessa posição terrível. Os homens ficaram aterrorizados, Jonas podia ver o pavor em seus olhos. Eles lhe perguntaram o que deviam fazer com ele para salvar o navio e as suas vidas. O que Jonas disse? Ele deve ter estremecido ao pensar que se afogaria naquele mar gelado e agitado. Mas, como ele podia deixar que todos aqueles homens morressem, sabendo que podia salvá-los? Então Jonas disse: levantai-me e arremessai-me no mar, e o mar se aquietará para vós. Porque me apercebo de que é por minha causa que veio sobre vós esta grande borrasca. Eu creio que isso quer dizer tempestade. Jonas 1:12. Acha que essas são palavras de alguém covarde? Jeová deve ter ficado feliz de ver o espírito corajoso e abnegado de Jonas naquele momento difícil. Vemos aqui a forte fé de Jonas. Hoje podemos imitar essa fé por colocar o bem-estar dos outros à frente do nosso. João 13, 34-35. Bem, eu não sei aqui e peço direção a Deus porque não sei em que sentido é que devemos realmente colocar o bem-estar dos outros à frente do nosso, porque nós podemos estar a deixar que alguém mau entre na nossa vida se nós buscarmos o bem-estar dessa pessoa. E eu acho que nós precisaríamos de mais entendimento extra sobre esta parte, e eu peço a Deus que nos oriente sobre quem é que devemos realmente, com quem é que nós devemos realmente nos preocupar em colocar o bem-estar desse alguém diante do nosso. E eu espero que Deus possa nos orientar. Quando vemos alguém em necessidade em sentido físico, emocional ou espiritual, será que damos de nós mesmos para ajudar? Agradamos muito a Jeová quando fazemos isso? Bem, a resposta chegou mais cedo que eu estava à espera. Ou seja, é apenas quando vemos alguém em necessidade.
quer seja em sentido físico, ou sentido emocional, ou sentido espiritual. Sobre essas 3 dimensões, quando a nossa atenção quando a nossa atenção é levada sobre alguém que possa estar em necessidade, em cada uma dessas dimensões, física, emocional ou espiritual, e nós decidimos colocar o bem-estar dessa pessoa em frente do nosso, com isto querendo dizer, ok, tenho coisas por fazer, mas vou ajudar esta pessoa. Ou, ok, eu também estou mal, mas estou a ver que esta pessoa também está a precisar de ajuda. E nesse sentido é colocar o bem-estar dos outros à frente do nosso, ou seja, mesmo que nós tenhamos prioridades, se encontrarmos alguém em necessidade, em sentido físico, emocional ou espiritual, colocar em primeiro essa pessoa vai certamente alegrar a Deus. E nós vamos estar a ajudar essa pessoa. Então, sim, só nesse sentido. Porque senão fica muito vago por estar escrito o bem-estar dos outros. Os outros pode ser qualquer pessoa. Eu não acredito que colocar o bem-estar dos outros ou deixá-los pisar sobre nós é realmente o que Jesus queria nos fazer entender. Porque, ok, tu podes sofrer, mas sofrer em vão é estúpido. Ok? Sofreres pelo simples facto de te dares a sofrer é estúpido e ridículo. E não é isso que nós estamos aqui a fazer nesta terra. Talvez os marinheiros também estivessem comovidos, pois, de início, se recusaram a atender ao pedido de Jonas. Em vez disso, fizeram tudo o que puderam para conseguir sair ilesos do temporal, mas em vão. A tempestade só piorava. Finalmente viram que não tinham escolha. Rogando ao Deus de Jonas, Jeová que lhes mostrasse misericórdia, eles levantaram Jonas e o lançaram no mar. Jonas 1, 13, 15. Eu li na Bíblia também que estes marinheiros, eles até chegaram a deitar cargas fora. Eles chegaram a deitar cargas do navio fora para que o navio para se poderem salvar. E imagina eles perderem, para já a mercadoria deles ficarem em perda por causa da desobediência de um homem. Esses marinheiros não tiveram culpa. E eles nem sabiam. Ou seja, eles foram apanhados de surpresa e eram inocentes diante desta tempestade. Provavelmente Deus terá abençoado eles no resto da história, para já poupou-lhes a vida, mas também certamente terá recompensado eles pelo que eles perderam. E isso por culpa de Jonas. E outra coisa é que tu tens que evitar de frequentar Jonas. Tu tens que também deixar que Jonas entre no teu barco. Esses Jonas, eles não vão ter o nome de Jonas escrito na testa. Como tu vais ver também, como este exemplo também nos mostra, Jonas também não entrou no barco a dizer: eu estou a ir contra a vontade de Deus e tenho o intuito de entrar no vosso barco para me afastar o máximo que eu posso daquilo que Deus me chamou para fazer. Ou seja, raramente tu vais perceber que um Jonas pode estar no teu barco.
Tu só vais perceber que um Jonas está no teu barco quando a tempestade surge. A tempestade não é contra ti, a tempestade é contra o Jonas. E tu tens que lançar o Jonas fora. Que esta oração também possa fazer com que Deus lance fora os Jonas que estão na tua vida. Os Jonas podem ser um filho rebelde. Os Jonas podem ser num casal que só gera turbulência e tempestade. O Jonas pode ser num grupo de amigos, um amigo falso. Os Jonas, eles podem estar no teu navio, isso quer dizer na tua vida, e eles podem estar escondidos em qualquer compartimento do navio. Eles podem estar escondidos numa área da tua vida que tu não questionas. E tu tens sempre algo que acaba por gerar tempestade. Tu sempre tens algo que chega a não funcionar por vezes. E isso pode ser que na tua vida tu tenhas um Jonas. Um Jonas pode ser um admirador secreto numa rede social que não tem qualquer intenção de ver o teu bem, e agora com estas redes sociais ainda isso facilita muito mais a entrada de Jonas no teu navio, no teu barco, na tua vida, e pode ser que tu tenhas alguém que deseja o teu mal e que seja um seguidor falso, com um nome falso, ou etc. E que tu partilhas as tuas melhores coisas nas redes sociais e tens um Jonas que vai gerar tempestade. Também oramos para que esses Jonas saiam do teu barco a partir de hoje, por causa deste forte exemplo bíblico. E esta oração tem poder, e nós vamos então nos ver livres do Jonas, ok? Jonas também podem ser vizinhos. Jonas podem ser pessoas que até tu nem conheces pessoalmente. O Jonas pode estar numa pessoa que apenas te vê e que não gosta de ti, sem te conhecer. E nós vamos então, graças a esta oração, por causa da leitura e o uso da Palavra de Deus que tem poder, nós não confiando no nosso entendimento, mas acreditando que a Palavra de Deus tem poder, vamos também nos ver livres do Jonas que possam estar nos nossos barcos, ok? E esta é uma limpeza que é muito boa de se fazer frequentemente, porque ela vai te trazer livramento, ok? Então, agora confiamos, soltamos, entregamos para Deus e vamos continuar a ler o exemplo de Jonas. Jonas obtém misericórdia e livramento. Jonas caiu nas ondas bravias. Talvez ele tenha-se debatido, tentando não afundar, e visto, em meio à água que espirrava e à espuma das ondas, que o navio estava se afastando rapidamente. Mas as fortes ondas arrebentavam sobre ele e o empurravam para baixo. Ele afundava cada vez mais, perdendo todas as esperanças. Mais tarde, Jonas descreveu como se sentiu naquela ocasião. Imagens momentâneas passaram pela sua mente. Ele ficou triste ao pensar que nunca mais veria o belo templo de Jeová em Jerusalém. Teve a sensação de estar descendo para as profundezas do mar, perto da base dos montes, onde as algas marinhas se enrolaram nele. Parecia que ali seria sua cova, sua sepultura. Jonas 2, 2-6. Mas espere, havia algo vivo se movendo por perto. Uma criatura imensa, escura, aproximando-se como um vulto. A criatura se arremessou contra ele. Uma enorme boca se abriu e o envolveu, engolindo. Parecia o fim, mas Jonas percebeu algo espantoso.
ele ainda estava vivo, não foi esmagado, nem digerido, nem mesmo sufocado. Não, o fôlego de vida ainda estava nele, embora estivesse no que provavelmente seria sua sepultura. Aos poucos Jonas ficou muito impressionado. Sem dúvida, quem providenciou um grande peixe para engolir Jonas foi o seu Deus, Jeová. Jonas 1,17. Os minutos foram passando, se transformando em horas. Ali, na mais profunda escuridão que já havia visto, Jonas teve tempo para reorganizar seus pensamentos e orar a Jeová Deus. Sua oração, registada na íntegra no capítulo 2 de Jonas, nos revela muito sobre ele. E nós vamos então ler. Vamos ler na Bíblia Jonas 2. Vamos então ler na Bíblia Jonas 2 e ver como é que Jonas, como é que Jonas orou a Deus. Nós vamos então ler, só um instante, tenho que mudar aqui a língua para português, e nós vamos então ler a oração de Jonas. Nós vamos ler o capítulo 2, onde se encontra a oração de Jonas. Então diz o seguinte, são só 10 versículos, por isso nós vamos ler. Então Jonas orou a Jeová, seu Deus, do ventre do peixe, dizendo: Na minha aflição clamei a Jeová, e ele respondeu-me. Das profundezas da sepultura clamei por ajuda. Ouviste a minha voz, quando me lançaste nas profundezas, no coração do alto mar. As correntezas engoliram-me, todas as tuas ondas poderosas passaram sobre mim. E eu disse: Fui expulso de diante dos teus olhos. Como é que olharei novamente para o teu santo templo? As águas engoliram-me e ameaçaram a minha vida. As águas profundas cercaram-me. As algas enrolaram-se na minha cabeça. Afundei-me até à base dos montes. As trancas da terra estavam a fechar-se sobre mim para sempre. Porém, fizeste com que a minha vida subisse da cova, ó Jeová meu Deus, quando a minha vida se desvanecia. Foi de Jeová que me lembrei. Então a minha oração chegou até ti, dentro do teu santo templo. Os que dão devoção a ídolos e que nada valem, abandonam a fonte do amor leal. Mas quanto a mim, vou oferecer-te sacrifícios com expressões de agradecimento. O que votei vou cumprir. A salvação vem de Jeová. Então Jeová deu a ordem ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra seca. A salvação vem de Jeová. E aqui também podemos entender o poder da oração e o poder de não existir lugar para orar. Mais uma vez, Deus não iria ouvir uma oração de alguém que se encontrava dentro da boca de um peixe, de uma baleia. Se Deus ouviu uma oração que estava dentro de um peixe, de uma baleia, e Deus não foi exigente com Jonas a ponto de ignorar a sua oração, mas que atendeu a sua oração, então muito menos Deus vai exigir que tu, para orares ou para Ele ouvir uma oração tua, tu estejas vestido de uma certa forma, penteado de uma certa forma, num lugar específico, e só aí é que Deus vai te ouvir. A oração é a forma mais rápida, simples e eficaz de tu te conectares com Deus e com a bênção que Deus tem para ti. É o meio mais rápido. Daí este canal ser um canal de orações, de conexões instantâneas com Deus. É o que funciona. É um canal de ligações com Deus. E tu podes te conectar com Deus a qualquer instante. Deus não exige que tu... Deus não tem um horário específico, aberto das 8 às 5,
com uma pausa às 2 da tarde. Não! Deus está sempre, quer dizer sempre, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, disponível para ouvir as tuas orações. E sem qualquer exigência. Visto que Jonas orou dentro de um peixe, tu podes orar em qualquer lugar que tu te encontres. Podes orar numa prisão, podes orar, se sentires a necessidade, numa discoteca, podes orar num comboio, podes orar durante um momento difícil, podes orar em qualquer momento e qualquer instante, porque Deus ouve. Deus ouve e atende. Então, começa a aceitar essa verdade, porque tu podes orar a qualquer instante e em qualquer instante. Vestido de qualquer forma, porque Deus é o teu Criador, o teu Pai que te ouve. O bom pai é aquele pai que vê o filho todo sujo, que vê que ele quer lhe dar um abraço e dá um abraço na mesma, mesmo que isso signifique sujar a camisa dele. Assim é um pai que ama o seu filho. E assim é Deus. Deus não é aquele pai que vai ver o filho todo sujo a vir ter com ele para lhe dar um abraço e vai dizer: não, vai tomar banho primeiro, vai mudar a tua roupa e só então depois vens-me dar um abraço. Deus não é assim. Se Deus fosse assim, Deus não iria escutar a oração que tivesse vindo de Jonas dentro de um peixe. Dentro de um peixe. Ok? Então, os minutos foram passando, se transformando em horas. Ali, na mais profunda escuridão que já havia visto, Jonas teve tempo para reorganizar seus pensamentos e orar a Jeová Deus. Sua oração registada na íntegra. No capítulo 2 de Jonas, foi que nós lemos, nos revela muito sobre ele. Ele faz várias referências aos Salmos, o que mostra que Jonas tinha bastante conhecimento das Escrituras. Também mostra que ele tinha uma qualidade animadora, a gratidão. Jonas concluiu: quanto a mim, vou oferecer sacrifícios a ti com voz de agradecimento. O que votei, vou pagar, a salvação pertence a Jeová. Jonas 2, 9. Ali no lugar mais improvável, nas entranhas do peixe, Jonas aprendeu que Jeová pode salvar qualquer pessoa, em qualquer lugar, a qualquer hora. Até mesmo ali, Jeová encontrou e salvou seu servo atribulado. Jonas 1,17. Só Jonas podia manter um homem são e salvo durante 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe. Hoje é bom nos relembrar que Jeová é o Deus em cuja mão está o nosso fôlego. Daniel 5, 23. Devemos a Ele toda a nossa respiração, a nossa própria existência, e somos gratos por isso? Não devemos então obedecer a Jeová? Que dizer de Jonas? Será que ele aprendeu a mostrar gratidão a Jeová por obedecê-lo? Com certeza. Depois de 3 dias e 3 noites, o peixe vomitou Jonas em terra seca. Jonas 2:10. Imagine só, depois de tudo, Jonas nem mesmo precisou nadar até à praia. Eu acho que... Não, vou ser sério. Não teve de nadar até à praia. É claro que onde quer que estivesse, ele teve de encontrar o caminho de volta, mas logo seu espírito de gratidão foi testado. Jonas 3, 1 e 2 diz: Então veio a haver a palavra de Jeová para Jonas pela segunda vez, dizendo: Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade,
e faz-lhe a proclamação que eu te falar. O que Jonas faria? Ele não hesitou. Lemos: Nisso Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra de Jeová. Jonas 3:3. De fato, ele obedeceu. Fica claro que ele tinha aprendido de seus erros. Nesse sentido, nós também precisamos imitar a fé de Jonas. Todos pecamos, todos cometemos erros. Romanos 3:23. Mas será que desistimos? Ou aprendemos de nossos erros e passamos a fazer aquilo que Jeová espera de nós? Será que Jeová recompensou Jonas por sua obediência? Sem dúvida. Para começar, parece que Jonas ficou sabendo que aqueles marinheiros sobreviveram. A tempestade se acalmou logo após o ato abnegado de Jonas e os marinheiros passaram a fazer sacrifícios a Jeová em vez de aos seus deuses falsos. Jonas 1:15 e 16. Uma recompensa ainda maior veio mais tarde. Jesus disse que o tempo que Jonas ficou dentro do grande peixe era um quadro profético do tempo que ele próprio ficaria na sepultura, ou Seol. Mateus 12:38-40. Como Jonas ficará emocionado ao saber dessa bênção quando for ressuscitado para viver na terra? Jeová quer abençoar você também. Assim como Jonas, você aprenderá de seus erros e mostrará um espírito obediente e abnegado? E nós podemos pensar nas seguintes perguntas. Assim como aconteceu com Jonas, já sentiu medo ao receber uma designação de Jeová? Como Jeová mostrou paciência e misericórdia ao ensinar Jonas a ser obediente? Como Jonas mostrou que tinha aprendido de seus erros? De que maneiras você gostaria de imitar a fé de Jonas? Eu já senti uma certa não é covardia, mas receio de falar com alguém que eu sei. Deus, por exemplo, uma vez eu estava na rua ou num local, eu acho que foi com um antigo colega de trabalho, que eu senti uma inspiração como se fosse uma ordem para eu ir falar de Deus com essa pessoa. Eu não o fiz e eu senti um pouco de receio, medo, mas depois eu consegui na mesma falar de Deus indiretamente. Mas é verdade que cada vez que temos de falar de Deus abertamente, isso pode gerar, sim, sem dúvida, um certo medo, um certo receio. Mas não deves deixar que isso te impeça completamente de falar de Deus. Deves falar de Deus na mesma, de forma indireta, talvez com um gesto amigável, e depois umas certas palavras que vão na mesma falar de Deus, ou deves não ser como Jonas, mas deves fazer esforços, por mais pequenos que eles sejam, por mais por vezes insignificantes diante daquilo que Deus te pede para fazer. Esses pequenos passos contam na mesma, porque a intenção é que conta. A intenção é que conta, não o resultado. Porque o resultado é o que Deus pode fazer que tu não podes. Então, nós vamos orar agora este Pai Nosso final para selar este exemplo que nós lemos e assim sermos abençoados por tudo o que nós lemos e também pedimos nesta oração. Vamos então orar. Pai Nosso Jeová que estás nos céus, santificado seja o seu nome, venha sobre nós o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra, assim também no céu. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do iníquo, pois seu é o reino, o poder,
a honra e a glória, hoje e amanhã e para todo o sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe muito.